fevereiro de 2026, a bolsa continua subindo muito e todo mundo está comemorando, porque o Ibovespa ficou muito tempo andando de lado ou caindo. Mas eu estou olhando para outros gráficos aqui que vão contar uma história muito diferente do que você está vendo, que é essa animação toda do mercado financeiro. É uma história de dois grupos muito grandes de investidores olhando para o mercado e chegando em conclusões completamente opostas. Um está vendendo muito e o outro está comprando muito. O fato é, os dois estão mexendo bilhões de reais. Tem alguém errado nessa história ou os dois estão entendendo o jogo melhor do que a gente? Desde a metade de 2025, o dinheiro estrangeiro voltou com força aqui no Brasil. O que pouca gente entende ou percebeu ainda é que quando o estrangeiro estava comprando muito aqui na nossa bolsa, o investidor institucional brasileiro estava fazendo o oposto, que é vendendo as suas posições. E vendendo muito mesmo. Foram dezenas de milhões de reais que tiveram saídas da bolsa dos investidores institucionais brasileiros. Então a pergunta aqui é muito simples. Quem está certo nessa história? Qual leitura está mais correta e coerente com o momento de mercado, tanto brasileiro como internacional? 3 coisas antes da gente começar esse vídeo. Primeiro, deixe seu like no vídeo, porque eu vou te mostrar dados que você não vai ver facilmente por aí. Segundo, compartilhe esse vídeo aí com teu amigo investidor, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante ele. Terceiro, fica até o final do vídeo, porque eu vou te dar 4 ações muito práticas para você fazer hoje mesmo na tua carteira de investimento e você vai saber o que fazer com essas informações do vídeo. Eu dividi esse vídeo em 5 partes e eu vou sinalizar cada parte para que você fique muito atenado e não se perca em nenhuma delas. Primeira parte, a gente vai falar por que o dinheiro voltou para os países emergentes. Segunda parte, a gente vai falar por que o Brasil ele não foi nenhum destaque e que a galera pensa que foi. Na terceira parte, a gente vai falar quem está comprando e quem está vendendo e por que esse movimento está acontecendo. Na quarta parte, a gente vai falar o que isso significa na prática para você. E por fim, na quinta parte, a gente vai falar como que você vai utilizar essas informações a seu favor. Então vamos lá para a primeira parte do vídeo. Antes da gente falar do Brasil, você precisa entender o que aconteceu na região como um todo, ou melhor, nos países emergentes como um todo. Esses são os retornos dos principais países da América Latina. Eu peguei a América Latina. No último ano, nos últimos 12 meses, o Peru subiu 105%, extraordinário. A Colômbia subiu 65%, o México subiu 58%, o Chile subiu 52% e o Brasil subiu 50%. Todo mundo subiu, dá para você ver. E subiu muito, subiu forte. Isso é importante para te mostrar que o dinheiro não veio especificamente para o Brasil. O Brasil não foi um favorito, foi uma onda de liquidez para os países emergentes. O país saiu de economias desenvolvidas, como os Estados Unidos, por exemplo, e foi procurar retornos em países emergentes, como o Brasil, por exemplo, fora da América Latina, China, África do Sul. E o Brasil entrou nesse pacote. Não foi uma escolha preferida dos investidores investir no Brasil. Simplesmente o Brasil entrou na onda de liquidez dos países desenvolvidos. Mas por que isso aconteceu? 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo. Primeira coisa, o Fed ele parou de subir juros nos Estados Unidos. Quando os juros americanos eles sobem, o dinheiro vai para os Estados Unidos, porque você consegue uma remuneração boa, com uma segurança muito boa, ou seja, baixo risco. Agora, quando o ciclo termina de alta de juros, esse diferencial diminui e o investidor volta a olhar para risco e busca investimentos que tragam uma relação ótima entre risco e retorno. E os países emergentes são ótimos para isso. Segunda coisa, o dólar ele enfraqueceu bastante. Com o dólar mais fraco, ativos de países emergentes, como o Brasil, por exemplo, fica relativamente muito mais baratos para o investidor estrangeiro. E a pressão financeira sobre esses países ela acaba também diminuindo. Isso aumenta o fluxo de dinheiro, de liquidez para países emergentes. Então isso não é algo exclusivamente do Brasil. Quero frisar isso para você. Terceira coisa, as commodities elas ficaram firmes, elas permaneceram firmes. Muitos países emergentes são exportadores de commodities. Preço bom melhora a balança comercial desses países, fortalece bastante a moeda local e você consegue ter uma melhora de resultado das empresas que atuam nesses países. Essas 3 coisas juntas acabam trazendo um prêmio muito interessante para países emergentes e o capital ele vai atrás desse prêmio. Por isso que todos os países emergentes eles foram favorecidos com esse movimento de liquidez global. Agora a gente vai para a parte 2.
Agora você entender por que o Brasil não foi especial. Você lembra dos retornos dos países emergentes? O Peru 105%, Colômbia mais de 65%, México com retorno de 58% nos últimos 12 meses e Brasil subiu 50%. O Brasil foi um dos que menos subiu dos países aqui da América Latina. Isso mostra que o Brasil não foi a escolha preferida, foi um fluxo global que aconteceu. O investidor ele acaba aumentando o risco e comprando países emergentes como uma parte do portfólio dele. Entenda, países emergentes é uma parte pequena do portfólio do investidor estrangeiro. Não é o portfólio completo. Mas aqui está a parte importante do vídeo. Se o dinheiro entrou porque o ciclo global ele ajudou bastante, tanto o Brasil como países emergentes, ele pode sair da mesma forma quando o ciclo virar. E aí não tem muito discurso, não tem muito o que você fazer. Fica só o fundamento daquele país. Então, se a gente olhar os fundamentos domésticos do Brasil, esse fluxo ele é sustentável. Quando a gente olhar a dívida bruta em relação ao PIB, a gente está em 78%, subiu muito desde 2022. Ela deu uma estabilizada agora, mas a trajetória da dívida é ascendente, ou seja, a gente tem um endividamento, ele está continuamente subindo, né? Pelo menos são as projeções da Receita Federal e do Tesouro Nacional. A gente tem um rombo nas contas públicas enorme. O Itaú publicou isso aqui, ó, dizendo que o Brasil precisa de ajuste fiscal de mais de 400 bilhões de reais, ou seja, 400 bilhões de reais de ajuste para deixar a economia redondinha. Isso foi o que o Itaú disse. Mário Mesquita, que é o economista-chefe do banco, defende que o ajuste ocorra já no início de 2027. Mas a gente não tem nenhum sinal de que o governo Lula vai fazer esse ajuste forte nas contas públicas. A gente tem que ver quem vai ser o presidente que vai ser eleito nesse ano. Então, olha o quadro. A dívida pública está alta, o déficit fiscal está voltando, ajustes mais de 400 bilhões precisam ser feitos. Esse ano é o ano de eleição. Quando o fluxo global diminuir, o Brasil tem fundamentos domésticos para manter a bolsa nesse patamar? Essa é a pergunta que eu te faço. Ou a gente só está surfando uma maré de liquidez global e o Brasil faz parte disso? E essa pergunta leva à parte 3. Olha para você ver que interessante, você vai ver as duas visões diferentes do mercado. Vamos olhar o que aconteceu aqui dentro do Brasil. A linha azul representa um investidor estrangeiro, entrou 50 bilhões de reais. A linha vermelha é o investidor institucional local, saiu 65 bilhões de reais da bolsa. A linha amarela é a pessoa física e essa linha laranjinha são outros investidores aqui que somaram-se em aproximadamente 15 bilhões. Agora eu vou te explicar por que cada um fez o que fez ali em relação à entrada e saídas da bolsa. É aqui que fica muito interessante essa análise. Olha, vamos olhar pela ótica do investidor estrangeiro. A gente vai chamar aqui de lado A. O investidor estrangeiro, ele olha para o Brasil e vê uma bolsa ainda que está muito abaixo do pico histórico em dólar. O investidor estrangeiro olha a bolsa em dólar. O juro real está muito alto, as commodities estão firmes, o aumento está muito favorável para países emergentes. O Brasil é um país emergente. Ele não vive aqui, ele não está exposto estruturalmente ao Brasil, à política, aos conchavos políticos. Para ele, o Brasil é uma posição dentro de um portfólio global, ou seja, entre 5% ali do portfólio, 11%, depende do tamanho do risco que ele quer correr. O que o investidor estrangeiro enxerga? Ele vê a simetria, ele vê uma combinação de risco-retorno favorável. E o que ele faz? Ele compra bolsa. Se o cenário muda, ele reduz a posição. É isso que o gringo sempre fez aqui no Brasil. É uma alocação tática. Ele vem, compra bolsa barata e quando as coisas ficam diferentes do que ele analisou previamente, ele simplesmente sai. Agora veja o lado B, que é o lado do institucional. O investidor institucional brasileiro, ele vive aqui. Ele conhece de perto os nossos desafios, a política, ele conhece de perto os políticos, os problemas estruturais que a gente tem no Brasil. E o mais importante, ele não pode reduzir a posição Brasil. Ele está aqui, ele está estruturalmente exposto ao país, ao Brasil, à economia, aos políticos. Esse é o portfólio dele. O trabalho dele, dessa forma, vira mais no sentido de preservar o patrimônio do longo prazo do que obter retornos estratosféricos. O que acaba pesando na decisão do investidor institucional brasileiro é o risco fiscal que ainda está aberto. A gente não sabe o que vai acontecer. Um ambiente político estável, a renda fixa pagando 7 a 8% de juro real, que é altíssimo, uma dívida muito alta para o Tesouro Nacional. E para ele não basta olhar o fluxo. O fluxo não é fundamento, ele precisa de fundamento
para manter as suas posições. E o que ele faz diante de todo esse cenário? Ele prefere vender, porque na conta dele, o prêmio de risco na bolsa não compensa. Então ele faz essa análise e sai. No longo prazo, para a gente que mora no Brasil, o fiscal, a política, a estrutura, isso tudo importa e muito na tomada de decisão. Então veja, eu te passei duas visões, a visão do investidor estrangeiro e a visão do investidor brasileiro institucional. O estrangeiro ele compra porque ele vê o valuation barato, ele vê o momento global muito bom para investir em países emergentes. O institucional vende porque ele vê risco fiscal e acha que renda fixa é muito mais atraente. E para você que vive aqui no Brasil, essa visão faz sentido. Isso não é uma contradição, na verdade. É que um está olhando para um lugar diferente do outro. Olha esse gráfico diário do fluxo do Brasil. Tem dia que entra 3 bilhões, tem dia que sai 5 bilhões de reais da nossa bolsa. Essa gangorra que a gente fica é o retrato da briga que está acontecendo agora entre o investidor estrangeiro e o investidor institucional brasileiro e os outros participantes ali do mercado. A provocação que eu te deixo aqui é: qual dos dois você acha que está mais certo nesse contexto do mercado? Você conhecendo o Brasil e também conhecendo o cenário global do que está se passando e por que o fluxo veio para cá. Será que o investidor estrangeiro ele está correto ou ele simplesmente vai aproveitar uma onda, vai fazer um trade e depois vai sair da bolsa? Essa é a pergunta que eu faço para você, investidor. Antes de ir para a quarta parte do vídeo, eu sei que você está olhando todo esse movimento da bolsa, de fluxo estrangeiro, de questões políticas e estruturais do Brasil e acaba pensando assim, ó, cara, eu preciso de ajuda para fazer esses investimentos. Por isso que eu vou deixar o link da minha consultoria aqui na descrição do vídeo. É só você preencher o formulário, que eu vou entrar em contato com você, a gente vai conversar, eu vou entender o que você precisa e a gente vai traçar uma estratégia de longo prazo para você investir aqui e fora do Brasil, para você ficar muito mais tranquilo, você e tua família, se concentrar onde você realmente faz dinheiro, que é no teu trabalho. Fica aqui agora que eu vou te falar da parte 4 do vídeo. Eu vou te mostrar um gráfico muito importante para você entender a régua do investidor estrangeiro. Isso aqui é o Ibovespa medido em dólares, é assim que o gringo enxerga a bolsa brasileira. Se você ver aqui desde 2002, aquela linha amarela ali ó, representa o pico histórico do Ibovespa, 42 mil pontos em dólar. Aí a gente está medindo aqui em dólar. A linha vermelha é a média histórica, que dá aproximadamente uns 22 mil pontos em dólar. E aquela azul é o movimento do Ibovespa em dólares. E é exatamente onde a gente está nesse momento, aproximadamente 36 mil pontos. A gente está acima da média, mas ainda 15% mais ou menos abaixo do pico histórico em dólar. Para quem está de fora, isso mostra que ainda tem algum espaço para você investir ainda no Brasil. Por isso que as institucionais americanas elas estão projetando bolsa acima de 190, algumas 200, algumas muito otimistas falam até em 220 mil pontos. Mas tem um grande ponto aqui. Isso só funciona se o câmbio ele cooperar. Se o Brasil começar a olhar para o fiscal, se o real ficar estável ou até se valorizar, aí tem espaço para chegar naqueles 42 mil novamente. Mas se o fiscal piorar, o real vai enfraquecer. E quando o real enfraquece, a bolsa medida em dólares ela cai, mesmo que a gente tenha o Ibovespa subindo aqui em reais. O investidor estrangeiro ele sabe disso. Se o câmbio virar contra ele, ele sai e a saída é muito rápida e a bolsa ela pode corrigir de uma forma muito rápida e ríspida. Por isso, tenha calma. Agora uma coisa muito importante. O que o JP Morgan mostrou pra gente? O desempenho da bolsa brasileira, ela em ciclos de corte de juros, ela depende muito do contexto. Eu vi muitas pessoas falando que corte de juros a bolsa vai subir. Mas calma, quando o corte de juros vem junto com reformas, com melhora fiscal de verdade, como em 2005, 2007, 2016, 2018, a bolsa ela costuma subir bastante, caiu 850 pontos e 750 pontos respectivamente. E o mercado ele disparou, porque tinha uma estrutura forte por trás. Reforma. O JP Morgan disse o seguinte: a gente está preocupado que a história doméstica do Brasil não seja forte o suficiente para sustentar o mercado se o fluxo estrangeiro diminuir. Essas são as palavras dos analistas do JP Morgan. Eles acham que no segundo e terceiro trimestre desse ano vão ser muito mais difíceis para quem é investidor na Bolsa de Valores. Por quê? Primeiro,
Porque o corte de juros já está no preço da renda variável. Historicamente, quando a gente olha, a bolsa sobe mais antes do primeiro corte do que durante o ciclo de corte de juros. Segundo, porque esse ano é ano de eleições e nos dados históricos, 5 das últimas 6 eleições, o mercado caiu 6 meses antes das eleições. Então isso é algo que realmente a gente precisa considerar. O real enfraqueceu na média 15%, e o Bovespa caiu 8,5%. Então, fica esperto, é um alerta do JP Morgan, é uma institucional importante, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, e ele está alertando todo o mercado. Baseado nisso, eu vejo 2 caminhos para a gente. Caminho 1, o fluxo continua se o dólar continuar consistentemente fraco e o Brasil não se bagunçar demais. Tecnicamente, tem espaço ainda para que a bolsa ela continue subindo, mas tudo tem que colaborar para que esse movimento aconteça. Caminho 2, que na minha opinião é o mais provável. O fluxo se reverte, como o JP Morgan disse, a bolsa faz topo no começo do segundo e do terceiro trimestre e depois o investidor estrangeiro ele vai desacelerar os investimentos, porque tem eleições no meio do caminho. A gente vai entrar em período eleitoral e isso começa a pesar bastante na decisão do investidor estrangeiro. A história interna, os argumentos, os fundamentos internos do Brasil, ele não ainda aguenta uma bolsa nesses patamares. Onde que é legal você continuar monitorando? É o investidor institucional. Porque o investidor institucional ele está dentro do Brasil e ele tem uma perspectiva muito interessante em relação à nossa economia. Por fim, a gente entra na parte 5 do vídeo. O que você vai fazer com essas informações que eu passei para você até agora? Você viu os dados, você entendeu a divergência que existe, você conheceu os riscos que a gente tem. Então, o que você vai fazer com todas essas informações? Eu vou te dar 4 ações muito práticas para você tomar a partir de agora. Número 1, não confunda fluxo com fundamento. É muito simples o racional da bolsa. Quanto mais pessoas estão comprando e menos pessoas estão vendendo, mais a bolsa sobe. Mas o fluxo ele pode virar de forma muito rápida. E se você tem um horizonte curto, você está fazendo um trade, você está competindo contra investidores institucionais, bancos que estão movimentando bilhões. Ou seja, você é uma sardinha no meio disso tudo. É uma briga de tubarões e você é uma sardinha. Agora, se você tem um horizonte de longo prazo, esquece o fluxo. Foca na qualidade das empresas. Essa é a primeira dica e a mais importante. Você tem um horizonte de longo prazo? Foque na qualidade das empresas. Segunda ação que você pode fazer, use a régua do dólar. Você precisa entender e monitorar quanto está o Bovespa em dólar. Isso é uma informação muito simples que você consegue dentro da B3. O histórico foi 42 mil pontos. Ainda tem espaço para a bolsa subir, mas o desconto em relação a alguns meses atrás está muito menor. Quem está entrando agora não tem mesmo a simetria de risco, a mesma gordura de quem entrou em maio, por exemplo. Então, isso importa muito. Monitore ali o fluxo da bolsa em dólares. A própria B3 te dá essa informação. 3. Você pode monitorar o fluxo dos investidores institucionais. Quando o investidor institucional parar de vender, se a linha vermelha ela parar de cair e começar a subir muito antes do investidor estrangeiro recuar, o mercado terá mais força para continuar constantemente subindo. Se o investidor estrangeiro ele sair muito antes da institucional começar a comprar a bolsa, logicamente a bolsa vai continuar caindo de uma forma muito mais forte. Porque entende o seguinte, é como se fosse uma balança. Um está comprando, o outro está vendendo. Agora imagina os dois andando na mesma direção. Olha como é que teria muito sangue nas ruas, né, que a gente fala. Desespero, bolsa caindo horrores ou subindo muito. É um risco que a gente tem. Ação 4, a gente tem 2 situações e 2 respostas possíveis. Situação A, você já investe em bolsa há muitos anos, aporta todos os meses, tem uma estratégia muito bem definida. A resposta para você é muito simples, continua. Não muda nada por causa do fluxo do investidor estrangeiro. Continua na sua consistência, no seu time, comprando todos os meses, porque você vai fazer um preço médio na bolsa. Olha a qualidade dos ativos e vai embora. Agora, situação B, você nunca investiu na bolsa e está vendo a bolsa subir horrores. Olha no Jornal Nacional, nas notícias, no Instagram, imprensa. Eu vou entrar agora. Cara, para, respira, calma, não entre em pânico e responda 3 perguntas muito básicas. Primeira pergunta, seu horizonte é maior do que 5 anos?
Se não, meu amigo, a bolsa não é para você agora. Pergunta 2. Você estudou as empresas ou só viu o estrangeiro comprando ou a notícia saindo no Instagram, nas redes sociais, no Jornal Nacional? Se você está comprando porque ouviu falar em algum lugar, cara, você está com um viés comportamental muito grande e a sua chance de perder dinheiro ela é muito alta. Então, não faça isso. E a pergunta 3. Se a bolsa cair 20% amanhã, você vai continuar comprando ou você vai vender no desespero de ver só a desvalorização do seu patrimônio? Se você não tem certeza dessa resposta, você não está pronto para a bolsa. É simplesmente isso. Por favor, ouça, não faça besteira. Não tem problema não investir na bolsa, tá? Renda fixa, 7%, 8% de ganho real é muita coisa. Não é oportunidade para você perder também. O objetivo desse vídeo é não deixar você fazer o que a maioria dos investidores fazem, que é simplesmente entrar na onda e comprar no momento errado sem ter um plano. Se você tem um plano de longo prazo, ok. Agora, se você nunca investiu, está querendo experimentar, não faça isso, porque é um momento muito delicado. Então, recapitulando o que a gente viu hoje de forma bem rápida. Parte 1, a gente viu que o dinheiro voltou para os emergentes por 3 fatores globais. Parte 2, a gente entendeu que o Brasil não foi nenhum destaque, o fluxo ele foi geral para países emergentes. Na parte 3, o investidor estrangeiro está comprando, o institucional está vendendo, cada um tem uma razão. Um olha para a perspectiva do portfólio, que é muito pequena, e vê uma simetria de risco, que é o investidor estrangeiro, e o outro está tentando proteger, conhecendo já as estruturas, as entranhas do Brasil e como funciona a política e a estrutura brasileira. Na parte 4 eu te mostrei que a regra do investidor estrangeiro é o Ibovespa em dólar, e eu também trouxe os alertas do JP Morgan para você sobre o segundo e terceiro trimestre desse ano. E na parte 5 eu te dei 4 ações muito práticas para você fazer agora e aplicar e não fazer besteira. Deixa aqui no comentário, você está mais alinhado com a visão de que o fluxo continue e a bolsa vai estourar, ou com a visão do JP Morgan de que depois do segundo e terceiro trimestre as coisas vão ficar bem mais difíceis para o Brasil, principalmente porque esse é o ano das eleições? Deixa aqui nos comentários. Se você quer ajuda para navegar nesse mercado que é muito difícil, com estratégia, gestão de risco, foco no seu objetivo, no seu planejamento de longo prazo, vou deixar o link da minha consultoria aqui na descrição, é só você preencher esse link. Grande abraço, compartilhe esse vídeo, deixe sua curtida e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!